Inspirado nos games Sonic Adventure 2 de 2001 e Shadow the Hedgehog de 2005, a história de Sonic 3 é centrada em Shadow, um ouriço criado pelo governo. Um anti-herói vingativo, a personalidade de Shadow é um forte contraste com a natureza otimista do Sonic. Fala nerds, eu sou o Douglas e a gente tá aqui em mais um vídeo. A gente já fez aqui um react, onde a gente reage trailer de Sonic. E no trailer de Sonic surgiu uma importante figura, o avô de Robotnik, também interpretado por Jim Carrey. E é sobre este personagem que a gente vai ver aqui agora neste vídeo. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu joinha, então bora para o vídeo! Inicialmente, parecia que Shadow seria a única grande adição ao elenco de personagens do novo filme, mas não é esse o caso. O trailer do filme confirmou que Sonic 3 contará com o avô do Dr. Robotnik, interpretado pelo grande Jim Carrey, Gerald, que desempenha um papel fundamental na franquia Sonic. Mas afinal, qual a história desse personagem e como ele está conectado à história de Shadow? Gerald Robotnik era um pesquisador muito respeitado, considerado por muitos uma das maiores mentes científicas do mundo. Em algum momento de sua vida, ele veio a ser pai de 2 filhos, e cada um deles lhe deu um neto. Um teve uma filha chamada Maria, e o outro teve um filho chamado Ivo. A pedido pessoal do presidente, ele recebeu uma oferta de uma posição a bordo da nave Space Colony Ark pela Federação Unida, que desejava criar a Isso aqui é a história que a gente encontra no jogo, né? Forma de vida suprema, um ser que pudesse viver para sempre. Os militares esperavam usar a descoberta de uma fórmula da imortalidade para a pesquisa de armas, mas Gerald recusou a oferta, acreditando que eles estavam cruzando os limites morais da natureza. Caramba, cara, o Dr. Gerald achando que tava cruzando os limites. Muito interessante, No entanto, ao descobrir Por que essa sua eu não neta esperava. Maria estava com uma doença terminal, Gerald mudou de ideia e aceitou a posição na esperança de que pudesse usar a pesquisa para descobrir uma cura para sua doença. Ele e Maria então se mudaram para Ark, com Maria aparentemente não tendo memórias de seu tempo na Terra. Muitos pesquisadores não acreditavam que a criação da forma de vida suprema fosse possível, e brincando, a chamaram de Projeto Shadow, devido ao seu objetivo aparentemente inábil. Então acho que daí que surgiu o nome Shadow, então. Eles deram para o personagem. Teorizando, imagino que através desse projeto Shadow eles acabaram encontrando essa criatura que teria vida eterna. Teria o Shadow, né? Que provavelmente é da mesma espécie do Sonic. Só que ao contrário do Sonic, ele foi estudado, usado como cobaia de laboratório. Inalcançável, bem como ao nível de sigilo que o projeto exigia. Gerald aparentemente gostou do nome e ele pegou. O professor Gerald Robotnik inicialmente fez experimentos com as esmeraldas do caos e pesquisou os resultados da aplicação da energia do caos em seres vivos. Os experimentos provaram ser bem-sucedidos e resultaram na criação dos Chaos Drives, que foram então usados pelos militares como uma fonte de energia para os seus robôs. Progredindo no próximo estágio do Projeto Shadow, Gerald começou a fazer experimentos em lagartos. Cara, que interessante. Então é aí que a gente vê que realmente Sonic tem uma história muito grande por trás dos games, né? Porque quem já jogou aí Sonic lá do Mega Drive lá, você vê que tem essas criaturas assim meio robóticas. Não são só robôs, né? São criaturas também com implantes tecnológicos, né? Exatamente como tá mostrando aqui no saurinho ali, né? O Largato, usado aí pelo Dr. Gerald. Devido à sua capacidade de regenerar membros. O resultado foi o protótipo do BioLizard. Inicialmente mostrando todas as características desejadas conforme amadurecia, o protótipo exigia um sistema de suporte de vida alimentado por Chaos Drivers para sobreviver, e não tinha força nem para andar, apesar da incrível força em sua cauda e pescoço. Possuindo a mente de um animal primitivo, o BioLizard se tornou mais indisciplinado e difícil de controlar conforme continuava crescendo. Isso aqui é interessante, hein? Porque a gente começa a ter uma noção aqui que talvez o vilão do filme não vai ser o Shadow. Em outra escolha, Gerald teve que encapsular a criatura. Após seus fracassos recentes, o professor Gerald Robotnik encontrou um obstáculo em sua pesquisa. No entanto, ele entrou em contato com Black Doom, o líder supremo de uma raça alienígena malévola conhecida como Black Arms, que habitava o Cometa Negro,
que passa pela Terra a cada 50 anos. Sentindo o desespero de Geralt para concluir sua pesquisa, Black Doom concordou em ajudá-lo em sua próxima tentativa de criar a forma de vida suprema, e em troca, Geralt prometeu a Doom que sua criação lhe traria todas as esmeraldas do caos quando o cometa chegar. Doom é tempo, né? Então seria o tempo negro ou algo semelhante a isso. Será que é isso então, galera? Será que talvez a gente vai ter aí mais sequências aí de Sonic até que aparece Black Doom? Chegasse novamente nas próximas 5 Cara, décadas. seria muito interessante. Apesar de não saber o que o Lorde Alienígena iria querer com elas. Usando o sangue de Black Doom, Geralt foi capaz de criar um ser muito mais avançado do que o BioLizard, um ouriço preto antropomórfico com marcas vermelhas, a quem o professor então, realmente o Shadow ele foi criado em laboratório, ele não é um ser vivo, ele não é da mesma espécie do Sonic, não. O nome do projeto e considerou um sucesso estrondoso. Após seu nascimento... Quer dizer, ele é da mesma espécie do Sonic, mas não é o Sonic, entendeu? Tipo, não é um ser... Ah, vocês entenderam. Shadow se tornou como um filho para ele e um bom amigo para sua neta. Algum tempo depois, Geralt percebeu que a razão pela qual Black Doom queria as Esmeraldas do Caos era para que ele pudesse usar o controle do caos para teletransportar o cometa negro para a atmosfera da Terra, a fim de liberar uma neurotoxina paralisante nos habitantes do planeta, permitindo assim que seu exército se alimentasse dos humanos para ganhar poder. Assim, cara, muito interessante, ó, tô falando pra vocês, a gente vai ter aí um ultimato do Sonic. O professor Geralt Robotnik secretamente desenvolveu o Canhão Eclipse, uma super arma alimentada pelas Esmeraldas do Caos para ser usada para destruir o cometa negro na próxima vez que ele visitasse a Terra. No entanto, ele também soube que o governo planejava encerrar sua pesquisa por seu envolvimento com Black Doom. Como Geralt previu, o governo concluiu que seus experimentos eram perigosos demais para a humanidade, e então eles enviaram suas forças armadas para Ark para neutralizá-los e a todos... Ah, interessante, tem uma animação, ó, vale a pena a gente tentar procurar aí essa animação para ver essa história aí do Sonic, hein? Geralt conseguiu sobreviver, mas foi imediatamente capturado e enviado para a Ilha Prisão, onde foi forçado a continuar seus experimentos sob o controle deles. O governo então o usou como bode expiatório, declarando publicamente que a Ark havia sido fechada devido a um acidente de laboratório devastador que ele havia causado. O governo mais tarde conseguiu recuperar a cápsula de Shadow, que foi ejetada da Ark por Maria pouco antes dela ser baleada por um soldado. Quando ele descobriu o nome de Maria entre as vítimas do ataque, Geralt foi tomado pela tristeza sobre como sua própria pesquisa tirou a vida de sua amada neta, e aprisionou então Shadow, que era para salvá-la. Perdendo o controle sobre a sanidade, bem como a vontade de viver, Geralt começou a perder o controle sobre seus próprios pensamentos, com sua mente sendo preenchida com ideias sobre como destruir tudo, o que o aterrorizou. Esses pensamentos eventualmente o consumiram e ele ficou obcecado em se vingar da humanidade por traí-lo e sua família. Rabiscando cálculos nas paredes de sua cela, ele secretamente criou um programa que assumiria o controle da Ark assim que todas as 7 Esmeraldas do Caos fossem inseridas no Canhão Eclipse, e a enviaria em rota de colisão com a Terra e destruiria o planeta. Ele até alterou as memórias de Shadow para fazê-lo acreditar que o último desejo de Maria era um pedido de vingança, quando na verdade ela queria que ele perdoasse e protegesse a humanidade. O governo temeu que Geralt retaliasse. Caramba, cara, que da hora essa história. Bem profunda, provavelmente, que nem eu falei, é a história do gamer isso aqui. E, cara, da hora pra caramba essa história, muito interessante. A gente vê como Sonic é bem mais profundo do que a gente aparenta, né? Do que somente o ouriço azul ali que sai correndo em cima das coisas e vai destruindo. Aqui, sobre a história do Dr. Geralt, a gente consegue entender o porquê o Robotnik ele se torna um cara tão obcecado em dominar e controlar tudo. Provavelmente foi o contato que ele teve com o avô dele, né? Talvez o que ele recebeu do avô dele, né? Foi justamente os rabiscos que o avô dele deixou sobre como destruir toda a humanidade e tomar conta da humanidade. E aí talvez é a ideia que ele ficou na cabeça, né? Como talvez o último desejo do seu próprio avô. Então decidiram executá-lo de uma vez por um pelotão de fuzilamento. Embora o nome de Geralt tenha caído em desgraça, seu neto, Ivo Robotnik, admirava seu avô como um herói e desejava honrá-lo tornando-se um cientista. Falei pra vocês que provavelmente era isso. No entanto,
em vez de usar seu gênio para beneficiar a humanidade, como Geralt fez, ele o usou para se tornar um super vilão e conquistar o mundo. Provavelmente por vingança, pelo governo ter marcado Geralt como um louco. A maioria das tramas de Ivo Robotnik girava em torno de reunir as Esmeraldas do Caos para seus propósitos, embora todas as suas tentativas tenham levado ao fracasso, graças à interferência do herói velocista Sonic, o Ouriço. Eventualmente, Ivo Robotnik encontraria Shadow, mas essa é uma outra história. Cara, é essa história aí que eu quero saber, cara, agora. Quando Robotnik encontra o Shadow. Shadow, lembrando pra vocês, ele tá com a lembrança alterada, aonde ele quer destruir a humanidade. Então é isso então, galera. Quer dizer que Robotnik, ele trouxe toda aquele ódio que ele tinha e a vontade de vingança dele, herdada do seu avô, pelo que o avô dele tinha passado. Lembrando que o avô dele, de princípio, não era um cara mau. Ele era um cara bom, que tinha o propósito de ajudar a humanidade e tentar evoluir ela. E o Robotnik usou todo o conhecimento que ele teve e o conhecimento do seu avô para tentar dominar e destruir a humanidade. Cara, isso é muito interessante. A gente tem aí indícios que talvez o próximo filme do Sonic vai ser justamente isso. A aparição do Dr. Gerald, talvez vai ser ele que vai contar para o Shadow que ele não precisa tentar destruir a humanidade ou algo semelhante. E o vilão do filme não vai ser o Shadow, vai ser algo maior, talvez o próprio Doom Black, ou talvez alguma criação desse Doom Black. E quem sabe esse Doom Black não se torna um Thanos, talvez, e a gente tenha uma grande continuação gigantesca, como se fosse aí a saga do infinito da Marvel. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, te vejo no próximo vídeo e fui!